Já falamos sobre comunicação antes, mas agora eu quero falar sobre a linguagem morta. Por que a linguagem morta? Hoje, com o advento das redes sociais, as tecnologias, as quais a gente conversa cada vez mais por dígitos, por letras, palavras, são mais vazias de emoções. A gente chega a dar uma superficialidade tão intensa com isso que a gente às vezes se comunica só por emojis, símbolos que estão tentando expressar alguma coisa do nosso sentimento através daquelas interfaces que cada carinha tem um símbolo de uma emoção. E às vezes é complicado isso, porque muita gente não entende que tipo de sentimento você está tentando expressar. A gente tem que entender de um consciente coletivo que talvez a maioria das pessoas saiba interpretar aqueles signos, mas muita gente não sabe. E talvez aquilo faça um sentido primordial para você que está expressando aquilo. E a receptividade do outro não é sempre a mesma interpretação. E aí vamos para o aspecto das palavras digitadas como caracteres. Será que toda vez que eu expresso algo textualmente, eu estou emanando aquela violência, aquela raiva, ou aquele amor, aquela serenidade que eu estou sentindo no momento? Porque quando a gente expressa através de textos, você se torna alguém que está totalmente preso na subjetividade de quem está absorvendo aquilo. Quem está absorvendo muitas vezes acaba não interpretando do mesmo jeito, porque a vibração emocional que ele está na receptividade daquele texto vai interferir em como que ele está entendendo o que você está passando. Passou. E aí, quando a gente começa a perceber isso, você vai ver que muitas vezes o que você fala não está sendo melhor interpretado. Às vezes alguém acaba se sentindo magoado, ofendido, e quando a gente escreve em caixa alta, então, meu Deus, alguém está gritando comigo. Será que esse tipo de comunicação ao qual a gente está evoluindo não está tornando a gente mais mecanicista, mais separado, mais egóico, porque daí a gente não está entendendo o princípio fundamental da comunicação. A gente só está achando que o outro que está sendo egoísta não está entendendo o que a gente quer expressar. E a gente também não está sabendo ser assertivo. Muitas vezes uma comunicação com áudio é um pouco melhor, mas ainda assim não há uma troca simultânea. A questão da virtualização está fazendo com que as pessoas fiquem presas nas suas bolhas. E essa prisão na bolha faz com que você tenha cada vez menos empatia, cada vez menos uma troca sincera, justa, para entender a emoção do outro e entender o impacto que cada um de nós faz na vida de alguém. Quando a gente entender o nosso impacto, a gente entende como ser mais assertivo, como respeitar a necessidade do outro e como saber ser expressivo de uma maneira cada vez melhor para ter assertividade em tudo aquilo que a gente quer causar no nosso ambiente. Quando você pega alguém que está pregando em um púlpito ou falando para grandes multidões, primeiro de tudo ele vai fazer um alinhamento para que